Glória a Deus. Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Amém? Título da mensagem: o meu papel neste corpo. O meu papel neste corpo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler o capítulo todo. É um pouquinho longo, mas só de ouvir o texto a gente já vai entendendo, aprendendo algumas coisas que são bastante importantes na obra de Deus e no reino de Deus. Diz assim o texto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouver. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também, desculpa. Desculpa, não engasgar. Já achar aqui não. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem
Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijamos. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Aliás, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Glória a Deus. Meio longo, né? Mas necessário. Muito bem. Só deixa eu achar aqui 2 pontinhos aqui, para me marcar aqui. Eu quero comentar a respeito disso, para mim não me perder. Só um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Muito bem. Deixa eu só achar mais um pouco aqui que eu marcar, que eu esqueci de marcar. Tá aqui. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, queridos irmãos. Do que eu quero falar esta noite? Quero falar do meu papel neste corpo. Amém? Todo crente, toda pessoa. Aí vamos definir esse crente, tá? Vamos definir esse crente para entender e para não banalizar quem é esse crente. De que crente que nós vamos falar? Nós vamos falar do crente, daquele que ele vem para a igreja, ele tem um contato com a palavra de Deus, Jesus toca na vida dele, ele entende o chamado de Deus, ele aceita o chamado de Deus na sua vida, ele entrega a sua vida para Jesus, ele se batiza e ele passa a fazer parte deste corpo, passa a fazer parte da igreja, passa a fazer parte da igreja espiritual com Jesus Cristo e passa a fazer parte da igreja física. No nosso caso aqui, a igreja do Evangelho Quadrangular de Santo Antônio da Patrulha. E ele é aquele crente que ele se envolve com a igreja, ele entende que ele é a igreja. Ele não é aquele crente, irmãos, turista, não é aquele crente passageiro de rodoviária, que aparece de vez em quando, que não tem compromisso com a sua igreja, que não ama a sua igreja, que não está nem aí para a sua igreja, que aparece na igreja só para receber uma bênção, só quando tem uma novidade, quando tem uma festa, quando tem uma campanha nova, quando tem algo diferente, ele aparece. Esse crente não é parte do corpo, irmãos. Esse é um camarada que Deus tem que fazer uma grande obra na vida dele. O crente que nós vamos falar aqui, que é corpo de Cristo, é aquele que entende que é membro da igreja. Ele pode não ser aquele camarada que vem na igreja 3 vezes por semana, pode ser que ele até nem se envolva tanto com a atividade da igreja, né? Talvez ele não tenha nenhum cargo, talvez ele não trabalhe na célula, mas ele assume que ele é membro da igreja. Ele entende que ele é parte do corpo. É desse crente que nós vamos falar. E aí olha só como é que o apóstolo Paulo começa a falar, começa a explicar. Ele começa a dizer assim, ó, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Esse ignorante aqui não é aquele ignorante, irmãos, que quando você vai discutir com ele não para ouvir, ele quer brigar com você, aquele cara exaltado. Não, é ignorante no sentido de não ter o entendimento. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte, que a vida de um cristão que quer fazer parte do corpo e quer conhecer o seu papel nesse corpo, ele não pode ter uma vida pautada apenas em experiências espirituais. Ele precisa ter entendimento. Ele não pode conduzir a sua caminhada de fé apenas no emocional. Porque tem gente que acha que o dom espiritual é ir para uma vigília, orar, buscar, e o poder de Deus cair na vida dele, receber o dom espiritual, sair dali cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, mas depois
depois não sabe aplicar isso dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus. É por isso que no versículo, ouça bem o que diz, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então as manifestações de Deus na nossa vida, irmãos, não é para o nosso proveito, é para um fim proveitoso, é para que a igreja seja beneficiada, que a igreja seja abençoada, que de alguma forma nós possamos contribuir na obra de Deus, também na casa do Senhor. De alguma forma eu vou ter a minha contribuição. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele não quer que os irmãos da igreja de Corinto, eles sejam ignorantes. Por quê? Porque estava acontecendo manifestações espirituais na igreja de Corinto. Por quê? Porque quem busca recebe. Isso aí é um fato. Quem se entrega, quem busca, quem ora, quem jejua, vai receber. Vai ter experiências com Deus. É lógico que vai ter experiência com Deus. Mas só a experiência com Deus não é suficiente para nos dar uma direção do que nós podemos fazer para colaborar com este corpo. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 12, ele demonstra para os irmãos, ele passa para os irmãos esse ensinamento, que ele quer que eles entendam que eles fazem parte de um corpo, que cada um faz parte desse corpo. Então esse fim proveitoso é o fim proveitoso do corpo de Cristo. Não é uma coisa individual, não é uma coisa para proveito próprio. Então ele quer que haja esse entendimento. E quando ele discorre o capítulo 12, ele fala de três coisas que nós encontramos dentro da igreja. Três áreas importantes que fazem a obra de Deus, que o corpo de Cristo vai desempenhar. Ele fala dos dons espirituais, ele fala dos dons de ministério e ele fala do serviço. É por isso que lá no versículo 5, ele diz assim, e também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então são três coisas diferentes, mas que se completam, que é necessário que haja na igreja, para que a igreja aconteça, para que a igreja funcione, para que a igreja alcance o seu objetivo. Dons de ministério. Por que dons de ministério? Os dons de ministério é que dão a direção para uma igreja. Então é o dom de profeta, é o dom de mestre, é o dom de apóstolo. São 5 os ministérios que Deus dá para a igreja. Deixa eu ver se consigo lembrar aqui. Apóstolo, profeta, mestre, pastor. Agora vou esquecer o outro. Mas enfim, são 5 os ministérios que Deus dá. Para que Deus dá? Para que haja uma organização dentro da igreja, para que a igreja tenha uma direção. Então, Deus dá o ministério de apóstolo para alguém. O ministério de apóstolo não é assim, um ministério tão comum no dia a dia. Por mais que hoje você abra o Facebook, tem um monte de camarada com AP antes do nome dele, se denominando apóstolo. Eu não enxergo dessa maneira. Para mim enxergar alguém como apóstolo, eu tenho que ver esse resultado da vida dele. Nós temos vários exemplos, eu poderia até citar alguns, até de outras denominações, mas questão de ética eu não vou citar, mas posso citar dentro da nossa igreja, da Quadrangular. O nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, o ministério apostólico, ele comanda uma igreja no Brasil todo, de milhares e milhares de pastores, e ele comanda essa igreja na direção de Deus. Olha o que foi aquele trabalho que ele fez de cura, que era unção de cura. Quantos testemunhos aconteceu no Brasil? Olha agora esse movimento que nós estamos envolvidos nele, 21 dias de jejum, o Brasil todo jejuando. Isso aí é só um ministério apostólico. A Quadrangular, irmãos, ela tem um ministério apostólico, por mais que ela não use na nomenclatura dela esse nome, igreja apostólica, mas ela tem um ministério apostólico. Porque olha quantos anos a Quadrangular está no Brasil e continua sendo uma igreja forte. Já saiu gente, irmão, já formaram outro ministério. Amém, que Deus abençoe, se Deus mandou que vai, que Deus abençoe. Mas mesmo assim a Quadrangular não para de crescer, ela é um ministério forte, é um ministério unido, é um ministério abençoado. Para mim a melhor igreja evangélica existe no Brasil. Tem um outro personagem, muitos aqui já assistiram o vídeo, já viram ele pregar, que é o pastor Josué Benção, lá
de Belém do Pará. É o ministério apostólico que aquele homem fez no Belém do Pará, revolucionou aquela região. É o ministério apostólico. Aí tem outros ministérios na igreja, o ministério de profeta. Quantos homens de Deus que são verdadeiros profetas, às vezes profeta na igreja, às vezes profeta na cidade, ministério de profeta. É importante o ministério dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo fala de uma segunda coisa importante, que são os dons espirituais, os dons de falar em línguas, o dom de interpretação, o dom de profecia, os dons de cura, o dom palavra de sabedoria, o dom palavra de ciência. São 9 os dons espirituais que Deus dá para a igreja. Todo mundo vai ter esses dons? Não! Nem todos vão ter os dons. É uma questão de busca e é uma questão da vontade de Deus. Se você buscar, é lógico que você vai receber. E aí eu vou passar para você uma orientação. Em uma das cruzadas que o Benihim fez aqui no Brasil, há muitos anos atrás, o Benihim, ele ficou muito famoso pelas cruzadas de milagres e também da liberação de unção, de poder e de dons espirituais. Era uma coisa sensacional. Onde ele passava, milhares e milhares de pessoas se reuniam e ele orava e liberava. Então, tinha muita gente que ia para lá para pedir um dom. E ela recebia. E o Benihim, ele tinha feito uma cruzada. E quando terminou a cruzada, um homem se aproximou do palco e fez sinal para que ele se aproximasse, que ele ia falar com ele. É lógico que o intérprete teve que se aproximar junto, né? Porque ele é americano, não fala português. E aquele homem se aproximou do palco e ele pediu para o Benihim, o intérprete interpretando, e ele disse assim para o Benihim: Benihim, bota a mão na minha cabeça e libera um dom espiritual sobre a minha vida. Eu quero um dom espiritual. E aí o intérprete falou com o Benihim, e o Benihim fez uma pergunta para aquele homem. Perguntou para ele assim: você é batizado com o Espírito Santo? Você já fala línguas estranhas? E aí o homem respondeu que sim, que ele falava línguas estranhas. Então o Benihim fez uma pergunta para ele: quantas vezes por dia você ora em línguas estranhas? E o homem engasgou e não conseguiu responder. Porque ele só orava em línguas estranhas quando ele estava no culto de oração, tinha poder, aí sentia o movimento, ele orava em línguas. Aí o Benihim respondeu para ele assim: Deus já te deu uma foice e você deixou ela atrás da porta enferrujando. Por que agora você quer um machado? E se você fizer a comparação, você vai ver que realmente falar em línguas estranhas é igual uma foice, irmãos, e sai roçando tudo que é mato que tem na frente. Mas para derrubar uma árvore maior precisa de um machado. Mas quem não usa a foice vai usar o machado? Essa foi a resposta do Benihim. Então tem gente que fica ali: não, pastor, eu oro, eu peço que Deus me dê um dom espiritual. Então, você está certíssimo, peça para Deus. Mas aí eu te pergunto: e o dom que Deus te deu, ele está atrás da porta enferrujando ou você está usando? Pastor, mas como é que eu vou usar? Eu vou te dar uma dica para você usar o teu dom espiritual. Domingo de Santa Ceia, a unção pegando, fogo descendo no altar, você batizado com o Espírito Santo. O que você fez com a foice? Trouxe ela fiadinha para a igreja ou ela veio toda enferrujada, cheia de dente? Oração da igreja, voto de oração, sexta-feira, você com a foice na mão, veio nas 7 sexta-feira para orar, para profetizar dentro da igreja, ou deixou a foice atrás da porta em casa, enferrujando? Pedir dom espiritual, Deus só vai te dar se você usar o que você tem. Se você não usar, se você menosprezar o que Deus te deu, Deus não vai te acrescentar mais nada. Porque a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, Deus acrescenta muito. Mas se não é fiel no pouco, Deus não vai acrescentar. Aleluia. Só que o apóstolo Paulo, ele fala de uma outra coisa, que para muita gente às vezes até não é atrativo. Que legal, o pastor falou em dom de ministério, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu vou orar então, quem sabe um dia eu vou ter, você ter o teu dom de ministério de apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, seja lá qual for. Que bonito, é atrativo. Ah, o pastor falou em dons espirituais. Ah, se eu tivesse o dom de cura. Ah, se eu tivesse o dom de interpretar línguas. Você sabe que domingo a pastora falava em línguas estranhas aqui,
E o Espírito de Deus me revelava, me dava interpretação. E eu sentado aí do lado. Tudo que ela disse depois, interpretando o que ela falou, Deus já havia me revelado ali. Dom de interpretação de língua. Ah, mas se Deus me desse dons de interpretação de língua. Só que o apóstolo Paulo, ele fala de uma outra coisa importante no corpo de Cristo, importante na igreja. Está no versículo 5. E há também diversidade no serviço. No serviço. Sabe o que significa, irmão? Eu posso não me enquadrar nos dons espirituais. Daqui a pouco você está aqui na igreja, irmão, até foi batizado com o Espírito Santo, mas ainda não fala em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é o dom mais comum dentro da igreja. É o mais comum. Assim, para ser mais prático, é o mais fácil de receber. É o mais fácil. Talvez você até fale em línguas, mas não passa disso. Talvez você não tenha nenhum desses dons do ministério, nem de ensino, nem de mestre, nem de doutor, nem de pastor, nem de apóstolo, nem de profeta. E aí você diga assim, mas e o meu papel nesse corpo? Aonde está o meu papel? Todo mundo tem um papel no corpo de Cristo. Todo mundo tem o seu lugar. Porque é a diversidade de serviço. E aqui que o apóstolo Paulo traz um ensinamento muito profundo. Porque ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. O pé, ele não pode dizer assim, porque eu não sou mão, eu não sou parte do corpo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó. Ah, mas se eu não tenho esse ministério, se eu não tenho esse dom, eu não sou importante. Eu não sou importante no corpo de Cristo. Não há importância, a minha presença não há importância. Eu não vou fazer falta. É aqui que muita gente se engana. E é isso que o apóstolo Paulo no começo quer dizer, que não quer que eles sejam ignorantes, que falta entendimento. Então eu quero resumir para vocês, eu quero ser bem prático com vocês nessa noite. E traduzir o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O apóstolo Paulo está querendo dizer que não importa o que você faça no reino de Deus, você tem que ter convicção que é importante. Glória a Deus. Você tem que ter convicção que aquilo que você faz, por mais simples que seja, tem que ser levado a sério. Glória a Deus. Tem que ser feito com excelência, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com determinação, tem que saber que está fazendo para Cristo, não importa o que seja. Aleluia. Ah, pastor, mas eu nem sou visto para dentro da igreja, eu só sou um diácono na igreja. Coisa passa desapercebida. Ah, pastor, o que eu faço na igreja é tão pouco, eu só toco um instrumento lá. Só isso que eu faço. Ah, pastor, a minha relevância no corpo de Cristo é muito significante. Eu só venho para a igreja. Eu estou no grupo das irmãs aí que vem para a igreja de vez em quando, é só isso que eu faço. Ah, pastor, eu estou lá na célula, eu faço parte do núcleo, mas eu praticamente só faço a abertura, só leio o versículo, ou quebra gelo, não passa disso. Também se eu não for, não vai fazer muita diferença. Esse é exatamente o pensamento que o apóstolo Paulo queria mudar na mentalidade dos irmãos de Coríntios. Sabe o que ele estava querendo dizer para eles? Estava querendo dizer para eles assim, ó. No culto de domingo, você é importante aqui na igreja. Você é importante aqui na igreja. Na reunião da célula, você é importante na célula. Ah, pastor, mas eu só sou aquela pessoa que abriu a porta da casa para receber os irmãos lá na célula. Olha a importância disso. Por quê, irmãos? Porque infelizmente tem muita gente que menospreza a importância que ele tem no corpo. E aí faz de qualquer jeito. Alguns fazem de qualquer jeito e alguns até nem fazem. Né? Deus deu para elas. Você está entendendo o que está a tua foice? A tua foice talvez seja só ler o versículo na célula. Mas se você não for, você está enferrujando a tua foice. Se você não fez, você está enferrujando a tua foice. Ah, o meu papel, eu sou músico da igreja, eu toco na igreja, eu canto, eu ministro, eu faço vocal. Ah, também se eu não for, não vai ter importância. Não.
Fisicamente talvez não vai ter importância, porque eu falo a verdade para vocês, eu não me incomodo nem um pouquinho. Se os irmãos do louvor não vier, se tiver algum para ligar no computador e botar o som para mim, já está bom. Não faz falta nenhuma. Mas espiritualmente, como é que fica o corpo? É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos que entenderam que são parte do corpo. Quer mostrar para eles assim, olha, você é importante naquilo que você faz. É tão simples, mas é importante porque você é parte do corpo. Então a mão não pode dizer para o pai, o pé, eu não preciso de você. E o pé não pode dizer para a mão assim, olha, porque eu não sou mão, eu não sou importante do corpo. Não, cada um tem o seu papel no corpo. Cada um tem o seu papel no corpo. Cada um tem o seu papel. E esse papel é importante espiritualmente. Por isso, quando chega no domingo de Santa Ceia, se você não está no culto, irmãos, naquele dia, de alguma forma espiritualmente, o corpo sentiu. É isso que às vezes alguns irmãos dizem assim, pastor, por que o culto estava tão pesado hoje? Sabe por que estava pesado, irmão? Porque estava sangrando, porque um pedaço do corpo não estava aqui. Um pedaço do corpo estava em casa dizendo assim, eu não sou importante no corpo, porque eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Não, você é importante. Sabe aquele dia na célula, que a maior parte dos irmãos resolve não ir na célula? Salvo quando a pessoa tem um motivo de fato, uma justificativa coerente, que Deus também não é tapado, Deus entende. Mas sabe aquele dia, os irmãos se reuniram na célula, e um monte de gente da célula, membro da igreja, não foi. Ficaram em casa por causa do jogo. E os irmãos fizeram a célula com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, mas parece que estava faltando alguma coisa na célula. Sabe por quê? Porque o corpo estava sangrando, porque estava faltando um membro ali. O membro não estava ali. Porque o apóstolo Paulo disse assim, porque se um membro do corpo sofre, o corpo sofre também. O corpo sofre também. Por isso, o meu papel neste corpo, qual é o teu papel neste corpo? Eu quero que você pense hoje, não menospreze o papel que você tem no corpo. Talvez hoje é simples, irmãos. Talvez é algo, como o pastor Paulo disse, tem certas coisas que no corpo quase não aparecem, mas Deus tem um foco de honra. Para Deus é importante. Então não importa qual é o teu papel hoje, o que importa é você assumir esse papel, dizer, eu sou importante. Eu sou importante nesse corpo. Espiritualmente eu sou importante, eu posso não fazer nada. Hoje eu vim lá na igreja e não vou fazer nada. Mas é o meu papel, eu sou parte do corpo, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que ser participativo. Porque um glória meu lá na igreja pode fazer diferença naquele culto. Um aleluia que eu der durante o culto pode mudar a direção daquele culto naquele dia. Por quê? Porque eu sou parte desse corpo. Quando Deus olha do céu, Ele não enxerga só a mim, Ele não enxerga só o pastor, Ele enxerga o corpo, Ele não enxerga uma pessoa, Ele enxerga um grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo. Você consegue entender isso, igreja? Você consegue entender o aspecto espiritual do que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo uma coisa. Não menospreze o papel que você tem no corpo. A importância que você tem. Não menospreze isso. Não leve para o lado humano. Ah, pastor, mas ninguém me valoriza. Eu digo uma coisa para você, irmão. Todo o propósito que Deus tem, se você permanecer fiel, Deus vai te honrar. Agora, se você não for fiel a este corpo, você vai ficar remando muitos anos aí e não vai chegar a lugar nenhum. Se você menospreza, se você trata com desprezo a foice que Deus te deu, você nunca vai empunhar nas suas mãos o machado. Você vai ficar com uma foice cega, e quando você tentar fazer a roçada, você vai fazer calo na mão e não vai dar certo. Então não menospreze o que Deus botou na tua mão. Pode ser um ministério, pode ser um dom espiritual, pode ser um serviço. Ele é importante para a obra de Deus. Ele é importante. Quando o teu pastor pedir para você, quando o teu líder pedir para você algo, faça com dedicação e com excelência. Não faça de qualquer maneira. Se te pedirem para varrer a igreja, faça com satisfação, faça com amor e dedicação. Pode ser que os homens não vejam, mas Deus vê. 1 Coríntios 15, 58. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão que você vai fazer nada de Deus. Amém? Fique em pé.
Levante a mão direita para o alto e repita assim comigo. Eu sei o meu papel neste corpo. E eu quero cumprir esse papel com muita excelência. Em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar nessa